Passar então a palavra do Senhor. Tome a sua Bíblia, tenha em mãos e vamos orar a Deus agora, como é o nosso costume, pedindo que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós e possa falar a todos nós, no nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa aqui, de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, falar aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor revele a sua pessoa a todos nós e a tua vontade a cada um de nós, para que vivamos plenamente a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que desejamos ouvi-lo e que tenha misericórdia de mim, pois a mim compete agora trazer essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, pelas misericórdias de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de, em primeiro lugar, ir com você ao livro de Gênesis. Tome a sua Bíblia agora e vamos ao livro de Gênesis, onde, na narrativa da criação, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8, encontramos: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E plantou Deus um jardim no Éden. Normalmente, nós dizemos que o Éden era o jardim, mas nesse texto encontramos que o jardim foi plantado no Éden. A palavra Éden, a sua forma hebraica, significa lugar de delícias. Lugar de delícias. O Éden não é meramente um local geográfico. O Éden é uma atmosfera que só existe onde há a manifestação da presença de Deus, aonde Deus nos visita. Isto é o Éden, onde Deus está, onde a presença de Deus está. E ali, Deus plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim, chamado Éden. Este lugar, essa atmosfera de satisfação. Quando se procurou traduzir esta palavra para uma forma latina, se traduziu como um lugar de prazeres, o lugar de delícias, o lugar de satisfação plena, se tornou o lugar de prazeres. E por isso foi chamado de paraíso. Paraíso é a palavra que utilizamos para identificar
este lugar, esta atmosfera especial, esse lugar de delícias, esse lugar de plena satisfação. E por causa disto, se tornou digamos assim, um entendimento equivocado sobre a satisfação, sobre a felicidade em si, como se fosse reduzida apenas ao prazer. Não é que esteja mal traduzido, mas são as confusões que acontecem quando nós temos a cultura interferindo na tradução, na interpretação dos termos. Sabemos que o homem estava no Éden, nesse lugar de satisfação, nesse lugar de plena felicidade, mas devido à queda do homem, o homem foi expulso. Em Gênesis capítulo 3 e versículo de número 23, encontramos: o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem e colocou querubins no oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o homem foi lançado para fora. Dizem alguns estudiosos que esta ação de lançar o homem para fora é uma raiz que dá origem à palavra repúdio, à palavra divórcio. O homem foi divorciado de seu destino por causa de sua queda. E nós sabemos que Deus odeia o repúdio, odeia o divórcio, de maneira que Deus não descansaria enquanto não restaurasse, enquanto não reconciliasse, enquanto não salvasse o próprio homem e toda a humanidade. E isto ele o fez através de Jesus Cristo. A Bíblia nos fala que Deus, tendo criado todas as coisas, descansou de sua criação no sétimo dia. Note que a Bíblia diz descansou, mas estranhamente não diz terminou. O único lugar em que Deus irá declarar que terminou será na cruz, quando Cristo, entregando, rendendo o seu espírito ao Pai, disse: está consumado. Numa das versões da Bíblia inglesa, essa palavra telestai, está consumado, está terminado, é a palavra finish, totalmente finalizado. Ali Deus finalizou, ali Deus terminou, ali Deus nos resgatou pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pelo derramar do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a favor de cada um de nós. Mas todos nós, em Adão, fomos expulsos com Adão, na pessoa de Adão e de Eva, do jardim
do Éden. De modo que eu posso imaginar, tanto em Adão quanto em todos nós, um sentimento de perda na alma humana. Um desejo de retorno àquele lugar, aquele Éden, aquele lugar de delícias, aquele lugar de felicidade, aquele lugar que era um jardim com todos os seus aromas, com todas as suas cores, com todas as suas formas, com todos os seus gostos, porque lá, naquele pomar, naquele jardim, lá nós tínhamos as delícias, a plena felicidade, estávamos plenos. E lá, acima de tudo, como a Bíblia diz, que na viração do dia, Deus buscava o homem. Também na viração do dia, o homem sente uma coisa diferente, uma espécie de uma nostalgia, uma saudade do Éden, uma saudade de Deus. Há algo em nós que deseja a comunhão com Deus. Há algo que não conseguimos explicar muito bem. Quando você, na viração do dia, às 18 horas, vê o entardecer, o pôr do sol, e você enxerga, parece que a sua alma é invadida por uma melancolia. É um sentimento que existe naturalmente em nós, porque sentimos falta do diálogo com o Pai. Sentimos falta da conversação com Deus. O desejo pela presença de Deus. De fato, eu creio que de alguma maneira nós temos saudades do Éden. E por isto há um desejo, uma busca em todo homem pela felicidade. Da parte de todos os homens existe a busca pela felicidade. Queremos ser felizes. Mas como eu disse, nós tomamos esse lugar de deleite, esse lugar de satisfação, esse lugar de plena felicidade e tornamos esse lugar um lugar de prazeres. Tornamos o Éden num paraíso e, por vezes, trocamos a felicidade por prazeres e nos enganamos nesta troca. Jesus nos ensina que a felicidade não é algo que exista, digamos, apenas, ou como alguns fazem, somente fora de nós, mas que a felicidade, ela é uma qualidade ou uma atitude interior. É algo que deve existir dentro de nós. No Sermão da Montanha, em Mateus, venha comigo, por favor, ao Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, e deixe aberta aí a sua Bíblia, você encontrará a expressão
do início, da introdução do grande sermão da montanha, o sermão do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, ele está em cima de 5 sermões de Jesus Cristo, sendo que o primeiro, o maior e de grande importância, que é chamado a Constituição do Reino de Deus, é o Sermão da Montanha. E nesse sermão, Jesus disse, quando Jesus passou a ensinar, ele, no versículo 3, começou: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Nesse texto, nós encontramos o que é a felicidade. A felicidade segundo Jesus Cristo. A felicidade segundo Deus. A verdadeira felicidade. A felicidade é um estado de uma consciência plenamente feliz, satisfação, contentamento, bem-estar, deleite. Esse deleite, esse bem-estar, essa plenitude de bem-estar é a felicidade. Mas o prazer é uma sensação ou mesmo uma emoção que agrada aquele que tem uma emoção agradável, uma satisfação de uma vontade ou de uma necessidade. As grandes necessidades são prazerosas. Necessitamos dormir. E dormir é algo prazeroso. Pelo menos deveria ser. Necessitamos comer. Necessitamos beber. E essas coisas também são prazerosas. Prazer em si não quer dizer que seja algo ruim, mas a felicidade é algo que vai além do prazer. E o prazer é uma satisfação pessoal, é uma satisfação própria. E a felicidade é uma realização plena, é um deleite absoluto, é um bem-estar completo. Bem-estar completo. E a alegria
É esse sentimento que também é dito aqui: regozijai-vos, exultai. Esta explosão emocional que vem de um sentimento de júbilo. De júbilo. Muitos confundem felicidade com prazer. Embora sejam coisas, eu não nego, semelhantes, e podem estar até juntas, necessariamente não são a mesma coisa e não são, portanto, iguais. Porque a felicidade, reafirmo, é um estado de realização, um bem-estar. Pelo fazer bem o que é bom. Eu sou feliz quando eu faço bem o que é bom. E serei tanto mais feliz quanto melhor fizer o que é bom. O prazer é uma sensação agradável de atender à sua própria vontade. De modo que se a vontade não for boa e for atendida, haverá prazer, mas não poderá se alcançar felicidade, porque isto que está sendo realizado não é bom, não é fazer o bem. E nós temos que fazer bem feito o que é bom. E quando eu faço bem feito o que é bom, eu faço bem a mim e faço bem principalmente a outros. Só se pode, de fato, ser feliz fazendo bem o que é bom. Guarde isto na sua vida. Por isso que a felicidade, segundo Deus, é diferente da felicidade segundo os homens. Por isso os homens confundem prazer com felicidade e nunca estão plenamente felizes, que é um estado de plena realização, porque não podem se realizar fazendo o mal. Porque eu e você não fomos criados com o propósito de fazermos o mal. Nós fomos criados com o propósito de fazermos o bem, de sermos bons. Eu não estou querendo discutir se a natureza é boa, se a natureza não é boa. Eu estou dizendo que o propósito de Deus a nos criar é um bom propósito. No jardim, quando o homem comeu do fruto, que lhe era proibido, ele atendeu o quê? Ao seu apetite, à sua vontade, ao seu desejo. Então, o homem encontrou prazer, mas perdeu sua felicidade. A satisfação de fazer o bem, a satisfação de fazer bem feito, o que é bom, o que é certo, e não de fazer bem feito o que é errado. Às vezes o prazer nos engana. É por isso que o coração do homem é enganoso, porque há caminhos que para os homens são bons, mas eles levam a um abismo de perdição. É o caminho do prazer. Vivemos numa sociedade que está em busca do prazer,
que deseja o prazer. Nós devemos buscar a genuína, a verdadeira felicidade, que eu estou chamando a felicidade segundo Deus. Aquele termo grego para bem-aventurados, macários, que literalmente se traduz felizes aqueles que. Jesus fala dos macários, dos felizes daqueles que. E o que diz Jesus? Que são. A felicidade está muito mais no ser do que no ter. E o prazer está muito mais no ter do que no ser. De modo que o prazer pode nos enganar, porque queremos ter. E a felicidade deseja ser. A felicidade segundo Deus. Macários, felizes, aqueles que têm boa ventura, que são alvos do favor, agraciados, por isto, abençoados, bem-aventurados. Veja, a definição de felicidade de Deus começa em sermos humildes, em chorarmos, em sermos mansos, em sermos aqueles que têm fome e sede de justiça, em sermos misericordiosos, em sermos limpos de coração, em sermos pacificadores e em sermos perseguidos por causa da justiça. Esta felicidade é obtida quando somos cristãos, crentes, filhos de Deus maduros. É um resultado de uma maturidade espiritual em nossas vidas. Nisso seremos plenos. E nessa plenitude alcançaremos plena felicidade, onde o caráter se manifestará, o caráter de Deus em nossas vidas, tal qual o apóstolo Paulo nos fala na epístola de Paulo aos Gálatas, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, que é a manifestação do caráter de Deus em nossas vidas, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O versículo 24 diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne para as suas paixões, para os seus prazeres e concupiscências, vontades malignas. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito. Vida e poder, com comunhão, revelando o caráter de um filho de Deus maduro. Por isto, se essas coisas existem em nós, há de se manifestar em todos nós as características da felicidade segundo Deus. O Senhor mesmo espera que vivamos assim, nos vestindo, nos revestindo da pessoa de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 13, e versículo de número 14, nos diz: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne. Ou seja, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, a vontade carnal, a vontade de realizar nossos desejos de má inclinação. Quando nós desejamos ser felizes, devemos ter o padrão de Cristo. Óbvio que eu não espero, nesse pouco tempo que nos resta, poder explicar cada uma dessas características, mas passando, assim, uma visão geral. Em primeiro lugar, humildes. Temos que ser humildes. Literalmente, a palavra aí é pobre. O mundo, a carne, não considera pobreza uma virtude, nem mesmo humildade. Mas esta humildade está na dependência de Deus. E o apóstolo Paulo mesmo diz: eu me gloriarei na minha fragilidade, na minha fraqueza. Por quê? Porque a tua graça me basta. Nós dependemos do Senhor. Somos humildes. Num mundo como este, não nos faltará motivos para chorarmos. Mas não é uma tristeza qualquer que produz felicidade. Talvez uma das coisas mais estranhas a se citar seja o chorar. Sabemos que alguém pode chorar de alegria, ou de comoção, mas normalmente nós relacionamos choro com tristeza, com pranto. Esse é um choro que, para mim, em primeiro lugar, mesmo que ele seja de uma tristeza, é aquele choro de uma tristeza segundo Deus em nossas vidas. Daquilo que é produzido por uma convicção que o Espírito Santo nos dá, nos convencendo de todo o pecado, do juízo e da justiça. Aonde verdadeiramente estamos entregando nossos corpos por sacrifícios vivos e agradáveis a Deus, e que sacrifícios agradáveis a Deus não são senão um espírito quebrantado e um coração contrito ou compungido. É isto que nós necessitamos, nos arrependendo de nossos pecados, chorando lágrimas que nos lavam, que nos limpam, de verdadeiro, de real arrependimento. Ainda
Se nós somos humildes e choramos, necessitamos ser mansos. O quebrantamento nos leva a uma mansidão. Ser manso não é ser meramente um pacato ou tranquilo. Ser manso é viver numa paz absoluta, mesmo sendo heróico e corajoso, tendo um ser inabalável, suportando toda e qualquer afronta. Na mansidão, entregamos a nossa vontade ao Senhor nosso Deus. Mansos, como Jesus mesmo diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Por que, se estourar contra nós a guerra, não nos abalaremos? Por quê? Porque temos total segurança no Senhor. Descansamos plenamente em Deus, de modo que as adversidades e os adversários não podem roubar a nossa paz. No entanto, necessitamos sustentar todas estas coisas. E então, bem-aventurado o que tem fome e sede. Desde quando quem tem fome e sede é feliz? Também o mundo não entende isto, porque essas coisas são espirituais e devem ser entendidas espiritualmente. Fome e sede de justiça. O que significa isto? Que o que nos sustenta, os nutrientes que nos mantêm vigorosos, com saúde, são justiça. O que é a fome? O que é a sede? É o clamor da maior necessidade, a necessidade de vida. Eu como, eu bebo, eu durmo. São necessidades para que eu continue vivo. Então, o clamor do corpo por vida está nisto. Mas lembre-se do que Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Somos motivados por justiça. Mas se não tivermos misericórdia, meus irmãos, justiça sem misericórdia pode ser implacável. Necessitamos o quê? Sermos misericordiosos, não opressores, não impositores, não inquisitores, mas misericordiosos. Os que estão prontos a tratar os outros como os outros não merecem ser tratados, a se compadecer do seu semelhante, a perdoar e estender a mesma graça com a qual fomos agraciados e perdoados. No hebraico, essa palavra é matriciar, a ter esse sentimento de gerar vida e dessa vida está conectada a nós.
tendo a mesma compaixão que uma mãe deva ter por um filho. Em tudo isto, precisamos o quê? Sermos limpos ou puros de coração. De que forma um jovem poderá manter ou guardar puro o seu coração? Observando a palavra do Senhor. Não apenas estudando, não apenas sabendo, mas estudando, sabendo e praticando. Isto é observar a palavra de Deus. Sabemos que não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai pela boca do homem que contamina o homem. De modo que precisamos guardar os nossos lábios para manter limpos os nossos corações, tendo a sua palavra em nossos corações e em nossos lábios, meditando nela e fazendo com que ela transbordem, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sendo, portanto, pacificadores, os que fazem a paz. A Bíblia nos diz que destruída está a inimizade. A Bíblia nos diz que Deus concedeu a todos nós o ministério da reconciliação, sermos pacificadores, trazermos a paz, produzirmos a paz, ministrarmos a paz. O shalom, que é mais do que paz, do que a ausência de uma guerra, é harmonia, é bem-estar em plenitude. E por fim, perseguidos por causa da justiça. Jesus termina dizendo isto e que nos leva a uma conclusão que a minha felicidade está muito mais relacionada com o que eu sou e com o que eu faço, com o quão bom sou e o quanto de bem eu faço, e não com o que eu tenho, com o que eu quero, mas o bem que eu faço a outros, o que dou a outros, mas feliz, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. De modo que nós devemos nos regozijar, nos alegrar. Lembre-se que a Bíblia diz: alegrai-vos, e alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez mais vos digo, alegrai-vos. Quando eu me alegro em cima de uma alegria, eu me alegro e me alegro de novo, com alegria sobre alegria, eu mais do que me alegro, eu jubilo, eu me rejubilo, eu me regozijo. É o que Jesus deseja, que entendamos que sermos perseguidos por causa da justiça, isto não anula de forma alguma a nossa felicidade. Podemos ser perseguidos, mas jamais entristecidos. É o que nos diz o apóstolo Paulo.
Podemos estar sofrendo, mas nós não precisamos não estar felizes, de modo que eu posso estar numa condição que não é uma boa condição, mas estarei em plena felicidade, não na felicidade segundo o homem, que na realidade é baseada em seus prazeres. Nós não estamos para atender os nossos prazeres. Nós estamos para viver de uma forma digna do Evangelho e alegrar a outros e a Deus. Eu volto a dizer que não é errado ter prazer no que é bom. É errado ter prazer no que é mal. Ter prazer no sofrimento alheio. Ter prazer no pecado. Ter prazer na injustiça. Nós precisamos ter o prazer certo. Mas para ter os prazeres certos, necessitamos viver a felicidade segundo Deus. Essa plena realização, para que seja dita a nosso respeito o que a respeito de Cristo, o Pai, disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, no qual tenho eu o meu prazer. Há um prazer de Deus, e eu diria, e me arriscaria em falar, que eu alcançarei a plena felicidade quando eu buscar o prazer de Deus. E eu próprio ser o motivo pelo qual o prazer de Deus, ou seja, a satisfação de realizar a vontade de Deus. Se amamos o Senhor acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, se amamos a Deus, em primeiro lugar, buscamos o prazer de Deus, buscamos fazer a vontade de Deus, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: eu não busco fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. Por isto Deus disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Eu buscarei e convido a você a buscar. Como eu disse, apenas quero dar uma visão geral dessas bem-aventuranças. Mas a mensagem que eu desejo transmitir a todos é que há uma felicidade que não é a felicidade que o mundo nos oferece, que se limita apenas em atender os nossos prazeres, dignos e não dignos, honrados e não honrados, santos e não santos, aos prazeres das paixões carnais, muito mais do que a satisfazer
Sabe, eu diria, quando você ama outras pessoas, você fica feliz com a felicidade, a alegria, o prazer da pessoa a quem você ama ou das pessoas as quais você ama. Sua satisfação está em satisfazê-los. Assim são os que amam de fato. Qual de nós não se alegra em ver a felicidade de um filho, a felicidade de um neto, a felicidade de um cônjuge, a felicidade de um amigo? E de igual maneira, a felicidade de Deus, se nós o amamos. A felicidade vem por uma plena realização. E nós precisamos verdadeiramente buscar sermos o motivo de causarmos o bom prazer em outros e, acima de tudo, em Deus. Porque se vivermos desta maneira, seremos felizes, viveremos a felicidade segundo Deus. No nome de Jesus Cristo. Talvez haja alguém nessa noite que diga: eu sou tão infeliz. Você não tem ideia de como eu tenho sofrido, de como eu choro. Talvez haja pessoas que vivam solitariamente as suas infelicidades. Eu quero apresentar, como disse o apóstolo Paulo, um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, que jamais acaba. Esse caminho do amor é o caminho da segurança que sabemos que Ele nos amou e a si mesmo se entregou por amor a nós. E aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por amor a nós, por amor a você, o entregou, como não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? De modo que, se você deseja sentir paz, se você deseja sentir a verdadeira felicidade, essa verdadeira felicidade você só encontrará em Cristo Jesus, que te diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso, paz para as suas almas. Você gostaria de aceitar a Jesus? De tomar o jugo de Cristo hoje, nesta noite? Eu quero te convidar a aceitar a Jesus e de ter finalmente paz e uma felicidade completa. Não a paz que o mundo dá. Jesus disse: eu tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Se você quer aceitar Jesus, apenas levante a sua mão aos céus e repita comigo essa oração.
Pai amado, Deus querido, enche o meu coração com a tua presença. Invade a minha alma com a tua paz e a minha vida com a tua bênção. Favorece-me agora e faz-me viver a verdadeira felicidade. Eu quero voltar para o lar. Eu quero voltar para o jardim. Eu tenho saudades da comunhão contigo. Recebe-me agora, Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Seja cheio da paz de Deus, que inunde o seu ser. Ainda queremos orar com todos aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas que têm confundido demais a felicidade com o prazer. E mesmo que não haja prazer, haverá felicidade, porque haverá realização. Nós não podemos ter prazer na perda, prazer na dor. Prazer na dor é uma doença. Mas ainda conscientes da dor, conscientes do sofrimento, nós sabemos em quem temos crido e por isso nós temos uma felicidade segundo Deus, que mesmo pobres, dependentes dele, somos felizes. Que com fome e sede somos felizes. Que chorando somos felizes. Que perseguidos somos felizes. A felicidade segundo Deus. Não é que você não possa ter prazeres, espero que tenha, mas que não limite a tua felicidade a ter prazeres. Que a tua felicidade esteja na realização de ser bom, de fazer o bem e fazer bem feito. Que a sua felicidade esteja em ser humilde, em chorar pelo motivo certo, arrependido, transformado, em ser manso, em ter fome e sede de justiça, em ser misericordioso, em ser alguém com coração limpo, puro, em ser um pacificador e em ser perseguido por causa da justiça, por amor a Jesus. Senhor nosso Deus, a nossa felicidade está em Deus. A nossa alegria está no Senhor. O nosso prazer está em fazer a tua vontade, em produzir prazer no Senhor, em sermos filhos no qual o Pai se compraz, em vivermos, ainda que seja tristeza segundo Deus, sermos transformados, e ainda assim, Senhor, nos alegraremos em Deus. Semearemos, ó Pai, com lágrimas, voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Poderemos ter a tristeza até o anoitecer, mas pela manhã virá a alegria.
Senhor, queremos a felicidade oriunda daquela realização plena da Tua vontade em nossas vidas. Queremos, Senhor, estar totalmente entregues à vontade do Senhor. Entregamos a nossa própria vontade a Deus. Ajuda-nos, abençoa-nos pelo Teu poder. Que nós vivamos, no nome de Jesus Cristo, a felicidade segundo Deus. E aí você entenderá como Paulo e Silas puderam cantar louvores, sofrendo, dizendo que foram achados dignos de sofrer por amor ao Evangelho. Só a felicidade, segundo Deus, nos motiva, nos dá esta força e faz com que as prisões tremam e os cárceres se abram. Quão poderosa é a felicidade segundo Deus. No nome de Jesus Cristo. Quanto mais eu estiver preocupado em produzir prazer a Deus, ser o filho em que Ele se compraz, menos eu me preocuparei com o meu próprio prazer e mais eu viverei a felicidade segundo Deus. No nome de Jesus. Hoje,